Salve, salve, galera. Boa pra todos, boa pra geral. Galera aí do nosso canal, certo? E mais um vídeo aí falando sobre Seleção Brasileira, convocação de Fernando Diniz para os próximos jogos da eliminatórias para a Copa de 2026. Jogos que serão na semana que vem contra a Colômbia, lá em Barranquilha, e depois, daqui 15 dias, contra a Argentina no Maracanã. Os dois jogos mais difíceis, teoricamente, que teremos até agora. Tivemos 4 jogos, 2 vitórias contra a Bolívia e Peru, um empate com a Venezuela em casa e uma derrota para o Uruguai em Montevidéu. Antes, porém, de falar da convocação, que eu achei muito boa, inclusive, tem alguns ressalvos, sempre vai ter, né? Em convocações, são gostos e opiniões e tudo mais. Vamos falar sobre a rodada de ontem do Brasileirão, onde a gente falou sobre o jogo importante e imprescindível, o clássico da amizade entre Botafogo e Vasco da Gama, em que o Vasco venceu por 1-0 em São Januário. Para mim, escapou do rebaixamento com essa vitória. Não pela vitória em si, pela moral que vai ter nessas próximas 6 rodadas e pelos seus outros adversários na luta contra o rebaixamento estarem muito pior com a bola rolando, como Cruzeiro, como Bahia. Eu acho que até o Santos ainda corre mais risco do que o Vasco. Santos que novamente empatou em casa contra o Cuiabá, fez uma partida muito fraca, muito aquém. Para mim, o América e Curitiba já estão rebaixados e o Goiás é o forte candidato. O Botafogo, como eu havia dito, vem perdendo o campeonato já há muito tempo. Vamos ser realistas, galera, com todo o respeito que eu tenho a essa camisa, que é uma das mais pesadas do futebol mundial. Camisa que foi vestida por Garrincha, Newton Santos, Jairzinho, Gerson, Heleno de Freitas, recentemente, aí no passado mais presente, Túlio Maravilha, Louco Abreu, tantos craques que vestiram essa camisa aqui. O Botafogo vem de alguns rebaixamentos, assim como o Vasco, sobe, desce. Ninguém esperava que o Botafogo ia ser líder do Brasileirão por tanto tempo, e ainda é. E ainda é o líder ainda. Tá na frente ainda do Palmeiras por vitórias, com um jogo a menos. O Botafogo, que foi eliminado da Sul-Americana sem precisão, abdicou da Sul-Americana. O Botafogo que na Copa do Brasil suou para passar pelo Sergipe, que para mim foi um jogo roubado, teve ajuda da arbitragem. Botafogo que não chegou entre os 4 primeiros do Campeonato Carioca, conseguiu essa façanha. Fez um primeiro turno assim fantástico do Campeonato Brasileiro. Ninguém acreditava no que o Botafogo estava fazendo. Nem eu. Eu tenho um grande amigo em comum, certo? Luiz Felipe, meu grande amigo da Prime Sports, todo empolgado, falando sobre essa grande campanha do Botafogo, sobre alguns jogadores, e eu sempre discordei dele, sempre falei que achava que ainda era um time limitado. Luiz Castro, ótimo treinador, saiu, começou ali o declínio. Luiz Castro foi para o Al-Nassr treinar o time de Cristiano Ronaldo, muita grana envolvida. Aí o que acontece? Vem o Caçapa, Cláudio Caçapa assume como interino e fica muito bem, até assim, em porcentagem, né, a campanha do Caçapa foi até melhor, porque ele teve a campanha invicta sem tomar gols, mas voltou lá para o Lyon. E aí o que acontece? O Botafogo traz o tal do Bruno Lage, o ótimo Bruno Lage, que perdeu um campeonato com o Benfica parecido. 6, 7 pontos à frente do Campeonato Português e perdeu. Não gostava dele, nem como pessoa, nem como treinador, muito arrogante. Atrapalhou totalmente o ambiente do Botafogo, foi demitido e aí ele está lá. Lúcio Flávio e o Carne. Lúcio Flávio ele tem a cara do derrotado. Uma pessoa que todos dizem ser um ótimo profissional, um grande homem. Não vamos discordar, mas como profissional é um derrotado, sempre foi um perdedor. Está provando isso na beira do campo. Não toma atitudes. Então, para mim é o seguinte, eu falei assim, o Botafogo perdendo ontem, acaba a chance do Brasileirão Botafogo. Acho que ainda resta um fiapinho de esperança. Isso aqui. Não pelos jogos, e nem pelo que o time está jogando. Mesmo porque para mim o time é limitado. Não acho tiquinho tudo isso. Ele é o artilheiro do campeonato até agora ainda, mas ele não é esse grande jogador que falaram até em seleção brasileira. Não acho o goleiro Lucas tão goleirão assim para estar na seleção também. Por causa da campanha. Eu acho o Gatito Fernandes até melhor do que ele. Entre alguns outros jogadores que estão ali, mas estão sentindo o peso dessa liderança, desses tantos anos sem uma conquista tão importante, que o último título brasileiro foi em 95. Então vamos lá. O Botafogo só ganha esse Brasileirão ainda
Só não vai perder esse Brasileirão pro Palmeiras ou pro Bragantino, se bem que Grêmio e Flamengo ainda tem chances matemáticas, tem muitos confrontos diretos, se trocar o treinador. Hoje o treinador é essencial, assim como foi o Luiz Castro sair e mudou tudo, a chegada de um novo treinador para o Botafogo agora é essencial. Vanderlei Luxemburgo, para mim, seria o grande nome sim, como alguns botafoguenses estão pedindo. Saiu do Corinthians numa semifinal de Sul-Americana, onde poderia virar o jogo contra o Fortaleza, transformou o time do Corinthians, que estava uma bagunça total, ainda está, com o Mano Menezes, um time um pouco mais competitivo, com todos os seus defeitos, mas é um cara cascudo, super campeão. Acho que chegaria para pelo menos dar uma tumultuada, pelo menos para garantir o Botafogo numa Libertadores, mano, porque o Botafogo tá correndo risco nos próximos 2 jogos, são mais 2 finais contra Grêmio no São Januário, não é no Engenhão, e contra o Bragantino em Bragança, o Red Bull Bragantino. Se perder esses 2, mano, ó, vai cair pelas tabelas. Bom, essa é a minha opinião, que vem são os melhores. Seleção brasileira convocada, vamos lá. Nossas análises. Goleiros. Só lembrando, os 2 próximos jogos é pedreira. Os 2 próximos jogos é Colômbia e Argentina. É paulada. São os 2 jogos mais difíceis de todo o primeiro turno das eliminatórias, porque depois é Chile e Paraguai. Então é a rodada dos 2 adversários mais difíceis, eu acho. Contra o Equador jogou? Não, ainda tem o Equador também, que também acho que é outro muito difícil. Eu acho assim, quando há uma mudança de treinador, ou é porque está muito ruim, como foi o caso do Tite, ou é porque ganhou muito e tem que ter uma reformulação também. Aí sim, mantém-se alguns jogadores da era vitoriosa e troca-se o treinador. Quando a troca é motivada por más campanhas e muitos anos sem conquistar, são 2 Copas do Mundo, ganhou uma Copa América, perdeu outra no Maracanã para a Argentina, futebol horrível, e o Fernando Diniz nas 2 primeiras convocações continuou com a mesma base, com aquela mesma espinha dorsal. Para mim nem adianta trocar o treinador se for fazer isso. Finalmente ele veio, deu uma reformulada. Vamos começar pelos goleiros. Para mim o Alisson já era para ser excluído, porque o cara teve chance em 2 Copas do Mundo, certo? Fez lá o papel dele, é um ótimo goleiro do Liverpool, porém, se o cara já não vai mais ser o titular, não tem o porquê ficar levando ele como reserva. Então, para mim, o Ederson é o titular absoluto, deveria ter sido na última Copa, goleiraço aí, campeão da Champions League pelo Manchester City, titular absoluto. Aí ele leva o Lucas Perry do Botafogo, que para mim, no Botafogo tá vindo alternando várias falhas. Então, para quem não dá chance para outros goleiros, o Everton do Palmeiras ainda mantém um alto nível, pegou um pênalti contra o Botafogo do Tiquinho, que foi ali a virada do jogo, e já tem uma bagagem, campeão de Olimpíadas. Para mim deveria ser o reserva imediato do Ederson, e como terceiro goleiro eu até daria uma chance para o João Paulo, eu nem levaria terceiro goleiro, porque ele leva 3 goleiros e 3 laterais, sendo que eu acho que seria essencial 4 laterais, minha opinião, mas tá ótimo, tudo bem, continua com esses 3 aí. Aí vamos para as laterais. Carlos Augusto, da Inter de Milão, lateral esquerdo, Emerson Royal, do Tottenham, e Renan Lodge, do Olympique de Marseille. Não gosto de nenhum desses 3. Acho que Ian Couto deveria ser convocado de novo, do Getafe, fez um bom jogo e é um lateral direito de ofício. Guilherme Arana também, para mim, deveria ser convocado novamente. Sinto falta desses 2. Não é por questão clubística, mas acho que o Caio e o Paulista mereciam uma chance também. Até pelo jeito que ele joga o futebol dele, se encaixa com o perfil do Fernando Diniz. E o Danilo está cortado por contusão, mas também acho que já deve ser excluído. Bom, zagueiros. Bremer, Gabriel Magalhães, Nino e Marquinhos. Acho bom o Bremer e o Nino. Ótimo zagueiro do Fluminense, campeão da Libertadores. Bremer também vem há um bom tempo na Juventus, de Turim. Não gosto do Gabriel Magalhães. E o Marquinhos, para mim, já deu faz tempo. É aquele zagueiro que incorporou uma fase em toda uma geração aí de 10, 15 anos de zagueiro bonzinho, aquela cara de sonso, igual o Thiago Silva, igual o Davi Luiz. Mano, o zagueiro de seleção tem que ser tipo Lúcio, mano. Ricardo Rocha, Aldair, que os caras chegam, Júnior Baiano. E aí, para mim, o Beraldo deveria ter uma chance, certo? O Murilo, que era do Corinthians, que tá lá no Nottingham Forest. E temos o Éder Militão, que é titular absoluto, tá contundido do Real Madrid. Mas até então, tudo bem, vamos lá. Sem contestações. Meio campo, eu acho que o João Gomes deveria ter tido uma chance, que era do Flamengo, que está lá no Wolverhampton.
e até mesmo o Pablo Maia de São Paulo, mas pode ser um pouco mais para o futuro. Mas eu acho que os meios-campistas estão muito bem representados com o André do Fluminense, que vai ser vendido, né? Já está vendido praticamente, vai jogar só até a final aí do Mundial de Clubes. O André merece muito. E o Bruno Guimarães do Newcastle. Eu acho que serão os titulares aí. Até mesmo porque o Casemiro não foi e também nunca mais deve ir. Para mim o Casemiro já deu na seleção brasileira também. Acho que esses dois caras ali, de dois cabeças de área de volantes, André e Bruno Guimarães, está ótimo. Douglas Luiz do Aston Villa merecia muito voltar à seleção. O Negrão é 1000 grau, ao contrário do que fala o babaca do Neto. Joga muito. Eu não gosto do Rodrigo como meio campista. E no Real Madrid também não vem vindo muito bem no ataque. Mas é um cara que já está ali incorporado, então legal. Joelito e Veiga para mim não mereciam. Não gosto do futebol de Joelito, e o Veiga também para mim é um bom jogador, mas não um jogador de nível seleção brasileira. Temos muitos jogadores aí para fora, como eu citei até mesmo o próprio ex-jogador do Flamengo, João Gomes. Eu gosto muito também do Danilo, né, que é um volante do Nottingham Forest, que era do Palmeiras, mas de volantes estamos muito bem servidos. Infelizmente o Scarpa está no Olympiacos esquecido, já está perdendo muito espaço. Temos o Paquetá, que por causa da questão das apostas está sendo meio que punido, né? Paquetá do West Ham, Lucas Paquetá, e o Antony, que está muito mal no Manchester United, também estão de fora, certo? Vamos lá agora. E eu tenho 3 jogadores para citar aqui de um time que pode ser campeão brasileiro inédito, o Bragantino. Evangelista, Lucas Evangelista meio campo, o Elinho atacante e o Capixaba lateral. Ó, de olho nesses caras proximamente aí podem estar em umas convocações, ou mereceriam estar. Atacantes, Endrick, primeira vez convocado, 17 anos, o 5º ou 6º jogador da história da seleção brasileira mais novo a ser convocado. Parabéns, méritos, agora eu vou falar daqui a pouco só sobre ele. Martinelli merecia demais voltar, um cara que quando foi convocado para a Copa pelo Tite não conhecia ainda o futebol dele, tá jogando muito no Arsenal, merece muito estar na seleção. João Pedro, do Brighton, que era do Fluminense, também merece uma chance. Não tenho acompanhado muito ele, mas é um grande jogador e o Diniz conhece ele muito bem. Paulinho do Atlético Mineiro merece a convocação. Rafinha, Barcelona e Vini Júnior do Real Madrid, nem dispensa comentários. Não gostei do Pepe, se bem que ele pode ser o lateral, né, direito. De repente ele vira até um lateral titular da seleção, porque no Porto ele tem feito essa função. E é um grande jogador, revelado pelo Grêmio. Vamos ver se ele vai ter chance. E o Gabriel Jesus, tiriça, ridículo. O que tem que esse cara sempre é convocado? 2 Copas do Mundo, nenhum gol, 6 anos sem marcar um gol pela seleção. Nunca mais deveria ser chamado. Os caras falam que no Arsenal tá comendo a bola, eu não vejo tudo isso. Enfim, para concluir que o vídeo já está chegando ao final. 2 jogos bombas. O Endrick, 17 anos, todo o potencial. O cara que chamou a responsa. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que não tem uma final, mas aquele jogo Botafogo e Palmeiras pode ter sido a final para o Palmeiras, pode ter sido o jogo do título. Ele chamou na responsa, virou o jogo. O moleque já vem das categorias de base de seleção, fazendo grandes campanhas. Vai ser craque do Real Madrid. Para mim vai ser um cara que vai ter até mais renome na Europa do que o próprio Neymar, até mesmo o Vini Júnior. Eu acredito que ele vai chegar lá e vai estourar junto com o Vini Júnior, com o Bellingham. Só que esses jogos são prova de fogo para a seleção brasileira. Ele é cara para estar lá em 2026, junto com o Vitor Roque, que está contundido, e o Marcos Leonardo dos Santos, que eu acho que merecia uma convocação também. Boa sorte ao Endrick do Palmeiras. Só que esse jogo, se ele for para campo, lá na Colômbia e no Maracanã contra a Argentina, é para ver se o moleque é pá mesmo com essa camisa. Com a amarelinha, provavelmente vai jogar de azul, né, na Colômbia, porque a Colômbia joga de amarelo. Desejamos toda a sorte do mundo a você, Endrick. Porque eu gosto do estilo do Endrick. Acho que ele chama a responsa, ele vai para cima, ele parece que, apesar da idade dele, tem uma cabeça muito boa. E a gente precisa de jogadores assim na seleção brasileira e em âmbito de craques, de ídolos, né? Acho que ele é um cara que foi muito bem chamado já agora. Tem comentarista falando, não, mas é por causa de 2, 3 jogos. É porque o Abel não põe ele para jogar. Provavelmente se ele na reta final contra o Boca Juniors, colocaria o Palmeiras na final da Libertadores contra o Fluminense, ou não. Por isso que é legal ele ser convocado e precisamos ver ele jogando. Não adianta só levar para compor o grupo. Mete logo ele, Vini Júnior e Rafinha no ataque, bota ele lá embocado lá. Porque estão falando que o Paulinho vai ser titular. Eu espero que seja, mas